Bom, dando continuidade ao nosso evento, nós vamos chamar agora a convidada Carolina, docente no Instituto Federal do Maranhão, está em fase de conclusão do curso de mestrado em Psicologia da Educação pela PUC, possui experiência profissional no contexto da política pública de assistência social e na gestão e técnica de projetos sociais. A Carolina vai apresentar o tema que é a categoria Identidade. Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Eu sou a professora Carolina e eu fui convidada para apresentar a categoria Identidade para vocês hoje. A Camila já falou um pouco do que eu faço, né? Eu sou professora e eu estou pesquisando essa categoria no programa de Psicologia da Educação da PUC. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje, basicamente, é o capítulo teórico da minha dissertação de mestrado. Eu desenvolvi uma pesquisa na qual eu busquei pesquisar a identidade docente de professores bacharéis, né? Professores bacharéis são aqueles professores que não fizeram licenciatura, né, que não tiveram nas suas formações iniciais nenhuma formação, nenhuma aula específica para a docência. Então, eu investiguei como que esses professores se constituem enquanto professores, tá? E eu já terminei a minha pesquisa, eu estou defendendo a dissertação agora no dia 16. Se alguém se interessar pelo tema, sintam-se convidados. A defesa vai ser dia 16, às 14 horas, lá na PUC. Bem, mas para a gente começar a falar de identidade, eu decidi trazer um poema, eu não sei se vocês conhecem, ele chama Traduzir-se. E diz o seguinte: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bem, eu achei muito interessante esse poema do poeta maranhense Ferreira Goulart, porque nesse poema o narrador nos coloca algumas questões que eu acho muito pertinentes para quem trabalha na perspectiva sociohistórica, especialmente quando a gente está falando da categoria identidade, né? Nesse poema, o narrador ele se coloca para a gente como se ele fosse uma pessoa dividida, né? Como se ele tivesse duas partes que a gente acha, a princípio, que são partes completamente diferentes, mas que, se a gente fizer uma análise mais profunda dentro do nosso referencial teórico, a gente vai conseguir entender que, na verdade, essas partes antagônicas acabam sendo complementares. E que é nessa conversa entre a parte que é vertigem, a parte que é linguagem, entre o que é permanente e o que se sabe de repente, né, que esse sujeito que está falando para a gente se constitui. Bem, aqui eu trouxe para vocês uma outra obra de arte, uma pintura da Frida Kahlo. Não sei se todo mundo aqui é familiarizado com essa artista. Atualmente está até acontecendo uma exposição dela aqui em São Paulo, no Instituto Tomi Otaki. E nessa pintura, que é do ano de 1939, a artista pintou um autorretrato, né? Ela pintou a si mesma. Mas vamos observar aqui direitinho como que ela fez isso. Ela também se autorretratou como sendo duas, né? Ela se coloca ali como sendo duas pessoas. Uma está com o coração, que é a desse lado, e a outra está sem o coração. Essa obra, chamada As Duas Fridas, foi uma obra que ela pintou quando ela estava em um momento de muito conflito com o marido dela, né? Ela foi casada com um outro artista chamado Diogo Rivera, e eles viveram um relacionamento muito conturbado.
Em uma época de crise entre eles, ela se autorretrata dessa forma, né? Daí a gente pode fazer também inúmeras interpretações, né? Que ela estava se sentindo triste, que ela estava se sentindo angustiada em relação ao casamento, né? E daí ela se retrata como sem coração, mas ao mesmo tempo ela tira o coração de uma Frida e coloca na outra, né? Então, assim como o poema do Ferreira Goulart, essa obra de arte também é uma narrativa e é o espelho através do qual a Frida diz quem ela é, né? Nessa tela, ela também mostra formas diferentes de ser. A identidade, na perspectiva sociohistórica, ela se refere a quem somos, mas a quem nós somos como se nós fôssemos um movimento. Nós, seres humanos, em constante movimento, ou seja, nós estamos sempre mudando, né? Nós não somos algo estável. Obrigada. Bem, aqui eu trago uma citação do Ciampa, que é a teoria de identidade com a qual eu trabalho, que ele diz o seguinte: desta forma, como em uma via de mão dupla, os sujeitos se constituem na medida em que, pertencentes a uma determinada cultura, interagem uns com os outros. A identidade não é algo dado, mas se dando em um contínuo processo de identificação. Então, ora, a Frida se identificava mais tranquila, com o coração no peito, e ora ela devia estar desesperada em relação, né, ao casamento, ao marido, às brigas. Da mesma forma, o narrador do poema, né, que ora estava de um jeito, ora estava de outro. E assim somos todos nós, a gente sempre está em movimento. Essa forma de conceber o humano fundamenta-se no pressuposto de que o homem é sujeito ativo e racional, coletivo e histórico, constituído a partir das relações sociais. Pelo que eu percebi das apresentações que foram feitas antes, eu acho que vocês deixaram isso bem claro, né, a questão do ser humano constituído a partir das relações sociais. Mas, para a gente entender melhor a categoria identidade dentro da perspectiva sociohistórica, eu vou começar falando para vocês um pouco da concepção de homem e da concepção de psiquismo a partir da qual eu fiz a minha pesquisa, né? Então, a gente parte do pressuposto de que o ser humano se constitui nas relações que estabelecem com a realidade social da qual é parte, né? E aqui a gente traz uma outra obra de arte, essa chamada Operários, da Tarsila do Amaral, né, que, assim como a pintura da Frida, também é da década de 30, né, um pouquinho antes da pintura da Frida. Esse quadro ele é de 33. Né? Então, o que a gente pode ver aqui nesse quadro? A gente tem um conjunto de pessoas aí, a gente tem uma coletividade. Né? E a gente pode pensar, a partir desse quadro, que esses indivíduos se constituíram a partir das ações que eles desenvolveram. Né? Aqui nesse quadro, como o quadro retrata operários, eles se constituem, né, ou se constituíram, através do trabalho. Né? Porque aqui eles estão num espaço determinado, que é o espaço de uma fábrica. A gente consegue ver as chaminés saindo fumaça ali ao fundo. Porém, eles fazem parte de uma coletividade, mas eles não deixam de ser únicos. Né? Então, cada um é único aí. A nossa concepção de homem fundamenta-se no marxismo e adota o materialismo histórico e dialético como filosofia, teoria e método. Nesse sentido, concebe o homem como ativo social e histórico, a sociedade como produção histórica dos homens, e que, através do trabalho, produzem a sua vida material, as ideias como representações da realidade material, a realidade material como fundada em contradições que se expressam nas ideias, e a história como movimento contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir da base material, deve ser compreendida toda a produção de ideias, incluindo a ciência e a psicologia, e, lógico, a categoria identidade. Concepção de psiquismo, né? E como que se constitui o psiquismo desse homem que é ativo, que é racional, né, que é histórico?
Esse psiquismo ele se constitui na relação de mútua determinação entre a base genética e as condições sociais, históricas e culturais. As funções biológicas adquirem nova forma de existência com a emergência das funções culturais, né? Então, o desenvolvimento humano é cultural, ou seja, ele é histórico. Então, o homem, como ser sócio-histórico e cultural, né, ele é um ser concreto, ele é um ser singular, que se constitui dessa forma. Ok. O psiquismo humano se forma a partir do social e passa por transformações de natureza qualitativa, dependendo necessariamente das relações sociais que o sujeito estabelece ao longo do seu ciclo vital, né? Então, percebam como a concepção de homem conversa com a nossa concepção de psiquismo. E vamos entender melhor o que são essas transformações de natureza qualitativa, né? O psiquismo, a constituição do psiquismo humano, ele se dá em um processo muito elaborado, né? Eu acredito que a colega que vai falar depois de mim vai até aprofundar um pouco mais nisso. Mas, assim, transformações de natureza qualitativa, né, que acontecem ao longo do ciclo vital. Se a gente refletir um pouco sobre o nosso desenvolvimento, a gente vai perceber que a gente parte, né, da nossa capacidade de nos relacionarmos com objetivos que são mais imediatos, né, que são mais concretos, e ao longo do nosso desenvolvimento a gente vai se tornando capaz de ter raciocínios mais elaborados. Nós vamos nos tornando capazes de fazer predições, de abstrair coisas, né? E a partir daí surge o quê? O pensamento humano, né? O pensamento, então, se desenvolve através de um complexo processo no qual a linguagem aparece intrinsecamente relacionada a este, possibilitando a formação da consciência, que, por sua vez, se materializa na atividade dos sujeitos. Nesse curso dos acontecimentos, as emoções surgem como fundamentais na constituição do eu. Se a atividade é a ação sobre o mundo objetivo, as emoções estariam ligadas a processos inconscientes que Vygotsky descreveu como não verbais. O Vygotsky, ele não dicotomiza pensamento e emoção, né? Ele não coloca pensamento e emoção como sendo duas coisas separadas, né? Eles estão ali numa relação muito intrínseca de retroalimentação. Ao contrário, afirma que tanto a emoção quanto a motivação constituem a gênese do pensamento, cuja base é afetivo-volitiva. Portanto, todo e qualquer processo cognitivo nunca existe independente da emoção, né? Então, vocês percebam aí que tudo está relacionado. A identidade, nessa perspectiva, é constituída na relação do que o indivíduo faz, ou seja, atividade, sua consciência e emoções suscitadas a partir do que é feito e pensado. Muito mais do que estruturas isoladas, percebemos a intrínseca relação entre elas, tal qual um sistema, né? Sistema mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, sistema solar, o Sol e os planetas, eles estão ali, né, um influenciando o outro, né? O Sol influencia a gente, por exemplo, que está aqui na Terra, né? E a nossa perspectiva de identidade, ela parte daí, né? Para facilitar a nossa compreensão, a gente pode imaginar, por exemplo, um fluxo, né, que seja contínuo e circular, né? Vamos imaginar assim um círculo, e nesse círculo a gente tem todas as categorias, né? Então está lá afetividade, consciência, atividade, e todas essas categorias elas estão se retroalimentando. E a identidade seria a categoria síntese de todas as outras categorias. Nesse sistema, vemos o surgimento, a partir da linguagem, do sentido e do significado, né?
Sentido e significado são igualmente constituintes da identidade. Eles são relativos à atividade simbólica e são mediados pela emoção, né? Então, nessa atividade simbólica, a gente vê, por exemplo, o surgimento dos signos. Como exemplo de um signo, a gente tem as palavras, por exemplo. A palavra, como produção humana constituída na cultura, tem significado e sentido. Segundo Leontiev, a significação é o reflexo da realidade, independente da relação individual ou pessoal do homem a esta. Então, os significados, eles já estão postos na cultura, né? Por exemplo, o significado da palavra professor para cada um de nós que está aqui nesse auditório hoje, né? Esse significado, apesar de ser individual, mas o significado que cada um tem da palavra professor está influenciado pelos significados de professor que estão postos aí na sociedade, na cultura a qual nós fazemos parte. Já o sentido, né? O sentido é, antes de mais nada, uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito. Todo sentido é sentido de alguma coisa. É sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. Então, enquanto os significados já estão postos na cultura, os sentidos eles são muito mais construções individuais. Como exemplo da constituição psíquica alicerçada no social, podemos nos referir a Vygotsky sobre o processo de elaboração e internalização de conceitos e suas decorrentes transformações, né? Então, isso é interessante para a gente entender também a identidade. Bom, essa elaboração de conceitos, né? Elaboração e internalização de conceitos. Vamos pensar mais uma vez no conceito que é posto socialmente sobre a palavra ou a profissão professor, né? A elaboração desse conceito é um processo que, primeiro, ele se inicia por intermédio de uma atividade externa, né? Como atividade externa, a gente pode entender esses significados que estão postos na cultura. São atividades externas ao sujeito. Se um professor entra em contato com esses significados que estão postos socialmente, ao entrar em contato com esses significados vão ser reconstruídos a partir da sua própria experiência como professor, das suas próprias vivências pessoais, né? Então, há uma reconstrução, e essa reconstrução começa também a se suceder internamente, né, subjetivamente, a esse professor. O outro, ao fazer parte do processo de internalização dos signos, torna possível a transição do natural para o cultural. Ele, o outro, é condição sine qua non para o desenvolvimento, já que o ser humano só o é na relação com os outros. Então, a nossa constituição identitária, ela está muito alicerçada nisso, né? Nessa concepção de homem, nessa concepção de psiquismo. Assim, o pensamento, a linguagem, a atividade, a consciência, a afetividade surgem e se desenvolvem no âmbito da cultura. A identidade constitui-se na esfera da intersubjetividade, sendo a síntese das demais categorias, né? As outras categorias são a afetividade, consciência, atividade. E intersubjetividade é essa relação com os outros. Bem, a sistematização da identidade como categoria síntese, como eu estou apresentando aqui para vocês, é decorrente do estudo de Antônio da Costa Ciampa, no qual ele fez uma análise dialética de uma história de vida, a história da Severina, né? E essa sistematização é fruto do doutorado desse autor, que é um professor do Departamento da Pós-Graduação da Psicologia Social da PUC, né, e que hoje está publicada, como esse livro aí que vocês estão vendo, que é a história do Severino e a história da Severina. Ciampa defende uma forma de compreender a identidade humana a partir dos pressupostos do materialismo histórico dialético.
Ao afirmar que a identidade é metamorfose, representada na expressão morte e vida, que tende à emancipação, ele nos apresenta novas possibilidades de compreensão sobre o tema em uma perspectiva psicossocial. E, assim, é bem interessante o livro, eu sugiro que depois vocês procurem na biblioteca e leiam, porque ele faz toda uma relação entre a história da Severina, que foi a pessoa que ele pesquisou, que ele entrevistou, e o Severino, que é uma personagem de um poema chamado Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. É muito interessante, assim, mesmo que vocês não se interessem por se aprofundar na questão da identidade, mas, mesmo assim, eu acho que é uma leitura que vale a pena. A tese de Ciampa mostra a identidade como uma categoria da psicologia social, entendida como categoria síntese por Lane, na qual todas as demais categorias se integram, né? Então, a Lane, a Silvia Lane, que já é falecida, mas que também era uma pesquisadora da psicologia social. Para Ciampa, o homem é o seu agir e o seu pensar. E, por isso, as categorias atividade e consciência, atreladas à afetividade, fazem ser possível discutirmos quem somos, quem queremos ser, e, com isso, entender que a identidade é mutável, ou seja, está em constante movimento, é processo. Então, vamos lembrar lá do narrador daquele poema, do início da minha apresentação, que se coloca como sendo ora uma coisa, ora outra. Vamos nos lembrar da Frida no seu autorretrato, né? O que essas narrativas estão mostrando para a gente, né? Estão mostrando algo mutável, algo que está em constante movimento, algo que é processo, não algo fixo. Identidade é construção social que se manifesta na dialética objetividade e subjetividade, sinalizando os argumentos que aprofundam sua compreensão como metamorfose. Então, identidade como metamorfose é uma elaboração do Ciampa, né? E o que é metamorfose, né? A gente costuma dizer, eu acho que se vocês lembram do ensino fundamental, daquelas aulas de ciência, né, a palavra metamorfose nos remete à questão da lagarta que vira borboleta, né, que passa por uma transformação e vira borboleta. E é isso, a metamorfose é mudança e a gente trabalha na perspectiva de que identidade é metamorfose. Tá? Então, essa dialética objetividade e subjetividade, né, o que seria a objetividade? São as condições que estão postas no mundo material. A objetividade. A subjetividade já é o que é próprio de cada um. É o que cada um vive na própria pele. Né? Ciampa defende que a identidade é construção social, demonstrando que esta é a articulação entre igualdade e diferença, é uma questão social e política, e que é pressuposição e reposição. Então, isso aqui já é uma elaboração do Ciampa, mesmo da perspectiva que ele trabalhou, né, da teoria que ele desenvolveu. Falando rapidamente para vocês, quando ele diz que a identidade é uma articulação entre igualdade e diferença, a gente pode pensar, por exemplo, mais uma vez, né, nos professores. Existem milhões de professores no Brasil, mais ainda no mundo, né? Várias pessoas são professor, são professora, mas cada professor e cada professora vivencia a docência de uma forma única, né? Então, a igualdade é o que o grupo todo partilha, ser professor. E diferença é a forma que cada um individualmente vive a docência, vive a sua identidade profissional como professor. A identidade como questão social e política, bem, todo e qualquer ser humano não tem como ser entendido fora da sua relação com os outros. Pelo menos é isso que nós, na perspectiva sociohistórica, acreditamos, né? A identidade, ela reflete também as mudanças sociais, políticas e econômicas que acontecem na nossa sociedade. O nosso agir e o nosso pensar, que constituem a nossa identidade, eles se vinculam às relações sociais
que são estabelecidas em todos os grupos dos quais nós fazemos parte, né? Então, aí a gente vê a questão social e política. E a relação pressuposição e reposição, bem, o CEAMP ele parte da perspectiva de que a identidade é metamorfose, que nós somos seres em movimento, estamos sempre em mudança. Isso significa que a nossa identidade ela sempre pode ser reposta, né? Ela sempre pode ser reposta. Mas, para que a gente reponha a nossa identidade, antes ela teve que ser pressuposta, né? Então, isso está muito relacionado com aquilo que eu falei para vocês antes, da elaboração dos conceitos para Vygotsky, né? Que a gente encontra um significado que está socialmente posto, socialmente, culturalmente posto, e daí a gente entra em contato com esse significado, a gente reelabora a partir das nossas próprias vivências, constrói os nossos sentidos, né? E cria as nossas próprias concepções ou até os nossos próprios conceitos. Esse processo é a reposição de algo que era anteriormente pressuposto. A partir da compreensão dialética desses pares, entendemos que são unidades de contrários, ou seja, uma dimensão está contida na outra, né? Se vocês lembrarem do poema Traduzir-se, do início da apresentação, o Ferreira Goulart também traz para a gente unidades de contrários, né? Mas aí ele termina afirmando que a relação entre esses contrários é arte, né? É uma questão de vida ou morte. Será arte? Quando ele diz é uma questão de vida ou morte, ele está dizendo que a gente não tem muito como fugir disso. E ele termina perguntando, será arte? Eu acredito que sim. Ou seja, uma dimensão está contida na outra, e o movimento entre ambas as dimensões regula a constituição identitária. Bom, aqui eu trago as referências com as quais eu trabalhei, são algumas referências também da minha dissertação, mas lógico que não foram só essas, né, tem outras. Se alguém tiver interesse, eu posso deixar e-mail depois, tá? Bem, gente, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.